Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 29 de junho, teremos aula de História e Língua Portuguesa. E na aula de História, iremos fazer a correção de algumas atividades e iniciar um novo conteúdo. Vamos lá? Início de semana bem recheado de muito aprendizado para vocês. Prepare-se para a sua aula. Não esqueça do ambiente agradável, sossegado, para que realize todas as atividades com maior atenção. O livro didático, a agenda de vocês, e não esqueça dos materiais necessários para a sua aula. Então, iremos fazer a correção das atividades das páginas 113 até a 119. Quais são os dois troncos linguísticos indígenas representados no organograma? Tupi e Macro-G. E quantas famílias linguísticas e quantas línguas indígenas foram representadas no organograma? 6 famílias linguísticas e 13 línguas indígenas. E aqui vocês iriam utilizar as palavrinhas para estar complementando e sabendo o que vai virar o nome das cidades, né? O significado do nome das seguintes cidades. Ubatuba, unindo essas palavras, fruta e muita. Então, muita fruta. Itaúna, pedra preta. Indaiatuba, muita palmeira. E aí, essa da pesquisa da origem do nome da cidade, nós iremos fazer na nossa aula ao vivo de História. Tá bom? Então, nós vamos compartilhar as respostas nessa aula ao vivo de História de vocês. E aqui, por que o governo português incentivou a vinda de colonos para o Brasil? Para explorar e ocupar as terras. Certo? E por que os jesuítas vieram para o Brasil? Os jesuítas, eles tinham a missão de ensinar a religião católica e a língua portuguesa para os indígenas. Ok? Podemos passar? Caso vocês não consigam ou fez alguma coisa que acha que não está correto, dá pausa para vocês estarem copiando a resposta, tá bom? E por que é importante para a história da cidade de São Paulo a preservação de parte do pátio do colégio? Porque o colégio representa um marco histórico do surgimento da vila que deu origem ao município de São Paulo. Trata-se, portanto, da preservação da memória daquela cidade. Então, vamos lá agora para a página 117. Em sua opinião, por que alguns dos mais importantes prédios foram construídos na parte alta da cidade e o mercado foi construído na parte baixa? Os prédios ligados à igreja e ao governo foram construídos na parte mais alta, protegidos de eventuais ataques inimigos. E o mercado ele foi construído na parte baixa para facilitar o comércio de produtos que chegavam pelo mar. E a B. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas imagens? As semelhanças é a divisão da cidade em duas partes, parte alta e a baixa, e o ponto de vista das imagens. E a diferença foi o tipo das embarcações e a presença de novas construções. E Salvador continua dividida em duas partes, como no início de sua construção? Justifique sua resposta. Sim, continua. E ao observar a foto e ler o texto, é possível perceber
que atualmente a divisão de Salvador em cidade alta e cidade baixa permanece, assim como na época de sua construção. Vamos lá? Então, agora na página 119, por que não era possível saber exatamente o número de habitantes do Brasil no período colonial? Porque muitas pessoas moravam em lugares de difícil acesso e não registravam o nascimento dos filhos. Agora, número 2. Observe o gráfico e responda as questões. De que trata o gráfico? Então, podemos observar aqui, ó, que se trata do analfabetismo no Brasil. Então, dos dados sobre as taxas de analfabetismo no Brasil em 1872 e em 2010. E de acordo com os dados do gráfico, o que mudou entre 1872 e 2010? Em 1872, 80% da população brasileira era analfabeta. E em 2010, 10% da população brasileira era analfabeta. A C. Que utilidade essas informações têm para o governo brasileiro? Então, coloquei aqui alguns registros do porquê que essas informações são importantes para o governo brasileiro. Os dados possibilitam ao governo o reconhecimento de deficiências no acesso à educação dessa população. E com bases neles, é possível tomar medidas para melhorar esse serviço público. Então, essa é a resposta das questões da página 119. Então, vamos lá? Agora, iremos iniciar um outro conteúdo para vocês saberem um pouquinho mais sobre a ocupação das terras no período colonial. Então, aqui observamos nessa imagem, ó, que essas pessoas aqui são chamadas de bandeirantes. E aqui podemos perceber que são os povos indígenas. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre como aconteceu essa história? Os bandeirantes, então, as primeiras vilas e cidades da colônia foram estabelecidas próximo ao litoral. E durante os anos de 1600 e 1700, foram realizadas expedições de colonos, especialmente paulistas, com o objetivo de ocupar o interior, capturar os indígenas e encontrar riquezas como ouro, prata e pedras preciosas. Essas expedições feitas por terra foram chamadas de bandeiras, e seus integrantes eram conhecidos como os bandeirantes. E os indígenas, eles foram capturados durante as bandeiras e eram aprisionados e escravizados para trabalhar na agricultura e em serviços domésticos e nas próprias expedições como cozinheiros, caçadores e guias, porque eles sabiam se deslocar pela floresta, diferenciar os frutos comestíveis dos frutos venenosos, e eles conheciam também quais eram as ervas medicinais. E os bandeirantes dificilmente teriam sucesso em suas expedições sem o trabalho do grande número de indígenas. Eles carregavam os mantimentos, sabiam diferenciar esses tipos de frutos, né? Se eram comestíveis ou venenosos, e eles conheciam o caminho que eles iriam percorrer. E, além disso, muitos indígenas ficavam em clareiras no meio do caminho para plantar roças que seriam colhidas meses depois na volta da expedição ou por outros bandeirantes que por ali passavam. E os bandeirantes que eles queriam encontrar o ouro, as pedras preciosas, e utilizavam os indígenas para esse trabalho com eles. E a rotina itinerante dos bandeirantes e a necessidade de caçar, pescar e coletar para garantir a alimentação também.
Imagine como eles poderiam garantir essa alimentação, se eles nem sabiam adentrar direito aquelas matas. Então, para eles, aquele ambiente ali era desconhecido. Então, por isso que eles capturaram os indígenas para estar fazendo esse trabalho com eles. O fato de que os bandeirantes também significavam graves perdas para os indígenas, que apesar de reconhecerem melhor os caminhos para a fuga, eles tinham desvantagens em relação aos bandeirantes. Por quê? Porque os bandeirantes, eles tinham armas de fogo e eles utilizavam para amedrontá-los e também para utilizar na caça. Então, eles tinham pistolas e até espingardas que poderiam ser municiadas com pedras encontradas pelo caminho. Então, ficava muito difícil para os indígenas saírem pararem de ser escravizados pelos bandeirantes, né? E por onde eles passavam, os bandeirantes costumavam parar para repousar em alguns locais considerados mais seguros, lógico. Então, com o passar do tempo, diversos desses pontos de parada se desenvolveram, dando origem a vilas e cidades, como é o caso de Pirapora do Bom Jesus, que fica situado no estado de São Paulo. E aqui é uma das representações, uma imagem, né, da representação do ponto de parada de Bandeirantes, há cerca de 400 anos. Olha só. E esta outra imagem aqui, observando ela, vocês podem perceber que é um conflito entre os bandeirantes e os indígenas. Os indígenas, eles lutaram contra a escravidão e a perda de suas terras. E os confrontos contra os colonos, em geral, resultavam na morte e na escravização de grandes números de indígenas. Olha só. Agora, mais um ato importante, né, que aconteceu, que eram os tropeiros. Então, os tropeiros, eles transportavam as mercadorias, e essas mercadorias de um local para outro, né? E o papel dos bandeirantes no início da exploração das minas e metais preciosos e a função dos tropeiros no abastecimento das áreas de mineração foram de fundamental importância. E antes da exploração mineira, a produção de alimentos e o comércio de subsistência na colônia era realizado sobretudo no litoral, onde se encontrava a maior parte da população. E a ocupação do interior e o início da exploração das minas criaram a necessidade de uma rede de distribuição de bens de consumo que ia de norte a sul da colônia. E os tropeiros, eles eram homens de negócios que compravam e vendiam. Alguns produziam em suas propriedades, circulavam por infinitas trilhas e caminhos, subindo e descendo serras, atravessando rios e riachos, abasteciam os povoados de novidades como os utensílios e variedades de objetos. Tinham até tropeiro joalheiro. Além de vender de tudo um pouco, em muitos lugares o tropeiro ele levava e trazia notícias ou mensagens. Os tropeiros, eles circulavam de norte a sul, de leste a oeste. Então, eles percorriam todo esse litoral. E do Rio Grande do Sul, eles partiam tropas com destino a São Paulo e por todo o litoral para estar fazendo esse transporte de mercadorias. E aí eles desenvolveram as feiras de troca de produtos e vilarejos nesses locais. E muitas tropas partiam de fazendas de gado no sul da colônia, pois naquela região desenvolveu-se a pecuária, e paravam nas feiras, que eram pontos de encontros comerciais. Nesses locais, os líderes das tropas negociavam bois, mulas, cavalos e artigos relacionados à criação de gado.
além de adquirir mercadorias de outras regiões da colônia, como alimentos, artigos de couro e tecido. E a atividade pecuária, no tempo da colônia, era responsável pelo fornecimento de alguns produtos, como o couro e a carne seca. Esses tipos de carne eram geralmente consumidos por viajantes. Por quê? Porque eles eram pouco perecíveis, demorava a perder. Diferentemente da cana-de-açúcar, o principal produto econômico da exploração colonial nesse momento foi as fazendas de gado no interior, que eram baseadas em trabalho livre e assalariado. Graças à ampla ocupação de fazendas de gado, o Rio São Francisco ficou também conhecido como Rio dos Currais. Então, voltando aqui. Então, o bandeiratismo e o tropeirismo e o deslocamento de rebanhos pelos fazendeiros, eles favoreciam a ocupação do interior da colônia, que promoveram a formação das vilas e cidades. E esses três fenômenos, eles foram fundamentais para o desenvolvimento da exploração colonial. Então, tanto os bandeirantes, quanto os tropeiros e quantos a pecuária, que foram a formação, deram muita importância para a formação das cidades, para as vilas e cidades daquela época. E agora, anotar na agenda, no dia 29/6, as atividades do livro didático de História, volume 2. Vocês vão realizar as atividades da página 120 até a 123. Dá pausa aqui para vocês estarem copiando na agenda de vocês. E a atividade da página 120, que tem um textinho para vocês ler novamente, para estar respondendo essas questões. Qual era o objetivo das bandeiras? E quem eram seus integrantes? Qual era o papel dos indígenas durante as expedições? Então, voltem a videoaula se vocês tiverem alguma dúvida, e também faça a leitura da página 120 do texto, que vocês vão estar conseguindo responder essas questões, tá bom? E a número 4. Por que a atividade dos tropeiros foi fundamental para a atividade de mineração? A número 5. Qual foi a importância dos tropeiros para o desenvolvimento de algumas cidades? Essa tem um textinho na página 122 e vão ajudar vocês a responder as questões, tá bom? E na página 123, por que a pecuária era desenvolvida no interior? Número 7. Quem eram os vaqueiros? Número 8. Qual a relação entre a atividade pecuária e a formação da cidade? Olha, muito bem. E até agorinha na nossa próxima aula de língua portuguesa.